Acontece com o sexo o que acontece com todas as outras coisas. O problema não é o uso, é o abuso. Quando abusamos da alimentação, temos problemas de saúde. Quando abusamos do dinheiro, temos problemas sociais e familiares. Quando abusamos da beleza física, temos problemas de ordem psicológica e emocional. Quando abusamos do poder, temos problemas de ordem socioeconômica para milhões de pessoas. Então, temos que aprender a usar com bom senso e de acordo com a nossa consciência, que ainda procuramos abafar para escapar mais uma vez e sempre das responsabilidades de que não escaparemos, porque as leis universais são perfeitas, estão ao nosso favor para nos auxiliar na caminhada evolutiva. E temos que aprender pelo exercício, pela consciência, pelo conhecimento, pelo estudo, pelo raciocínio, pela análise e pela vivência daquilo que vamos aprendendo. O sexo é uma energia criadora da vida. Como ele pode ser mal? Como ele pode ser um pecado? Mas estamos falando do sexo e do seu uso consciente. Não estamos falando dos abusos, nem das aberrações. Estamos falando de atrelá-lo ao amor que precisamos aprender, ao sentimento, à razão, à vivência e ao respeito ao próximo e a nós mesmos, ao nosso corpo, à nossa energia e ao relacionamento com o próximo, a construir algo, não apenas se preocupar com sensações físicas, passageiras e que muitas vezes podem provocar complicações psicológicas terríveis. Você pode dizer, muitos vivem e abusam do sexo e são felizes. São felizes? Será? Ou estão chafurdando na ilusão de que terão que sair, de onde terão que sair necessariamente, se não quiserem sofrer indefinidamente? A questão é que a nossa visão é muito restrita, é muito imediatista. Somos verdadeiros cegos para o futuro. Ainda quando falamos dele, não nos conscientizamos de que tudo no universo, no mundo, na vida social, na vida psicológica e emocional e no cosmos, na natureza, tudo tem consequência. Basta observar o mundo. Sobre a tentação, veja só o que disse Chico Xavier numa entrevista. Está no livro Novo Mundo, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, mas o Chico também falava por si mesmo na entrevista. Publicado pelo Ideal Instituto de Divulgação Editor André Luiz. Pergunta, existe a tentação? Que é? Qual a sua causa? Chico Xavier. A tentação, no fundo, é a projeção das tendências infelizes que ainda trazemos. Semelhante projeção, em se exteriorizando em forma de pensamentos materializados, atrai sobre nós aquelas mentes encarnadas ou desencarnadas que se nos harmonizam com o modo de ser. Entendendo que a tentação nasce de nós, recordemos que um pacote de ouro não tenta um coelho, induzindo muitas vezes um homem às piores sugestões, enquanto que um pé de couve deixa um homem impassível, levando um coelho ao impulso da aproximação indébita. Quanta sabedoria e precisão de Chico Xavier. Ele se referia aqui à tentação, não apenas de ordem sexual, mas seja ela qual for, das nossas más tendências. A tentação, por exemplo, de ser desonesto, a tentação de mentir, seja no trabalho, seja para a família, seja nas mais diversas situações. Mas podemos aplicar a lição também para a tentação de ordem sexual. Então você veja que os obsessores, eles não são unicamente culpados
não são os únicos culpados pelo que nos acontece nesse setor. Eles só conseguem agir quando existe um reflexo dentro de nós, quando existe ainda uma má tendência. E cabe a nós escolher se vamos abrir a janela ou fechar, se vamos permitir essa influência ou não. É difícil, muito difícil, ainda estamos rastejando, ainda estamos muito longe de controlar a nós mesmos. Mas tudo isso acontece justamente para que a gente se exercite, como se aprende a andar de bicicleta, andando de bicicleta, ainda que se caia, ainda que leve um tombo, não é? Ainda que se machuque um pouco, mas precisamos voltar ao volante e continuar tentando. Uma hora fica fácil, uma hora nem pensamos mais naquilo, uma hora conseguimos andar com total naturalidade. Então é preciso exercício, e não será da noite para o dia, mas temos que exercitar também através do estudo, do conhecimento da espiritualidade e das leis universais, que valem para todos, para os que acreditam e para os que não acreditam, porque são fatos, porque são leis, e nos cabe a cada um como indivíduos estudar para entendê-las. Isso leva tempo, mas todos teremos que aprender. Não tenhamos a ilusão de que não precisamos, de que isso não é trabalho para nós, de que isso poderemos superar de maneira automática. Não, precisaremos do exercício. Agora, se você considerar que tem apenas uma única encarnação que vai morrer e vai acabar tudo, ou que vai morrer e vai ficar no plano espiritual esperando o juízo final, dormindo, sinto muito, mas isso não vai acontecer. Isso também é um outro assunto que temos que estudar. Então a responsabilidade é toda ela individual. Nos ajudamos uns aos outros, compartilhando experiências, conhecimentos, sem dúvida, mas dentro de cada um de nós haverá sempre a necessidade particular e intransferível da autossuperação. Vamos refletir sobre isso e vamos seguir felizes no caminho do aprendizado. Saber e mudar. O escritor russo Nikolai Gogol, na obra Almas Mortas, disse o seguinte: se não sente amor ao bem, faça-o à força, mesmo sem querer. Isto lhe será levado em conta mais do que aquele que pratica o bem porque o ama. Violente-se uma vez ou outra. O amor virá depois. De fato, muitos de nós ainda temos grande dificuldade na prática do bem, na prática da caridade. Não aquela caridade esporádica, não aquela caridade nascida do impulso em situações específicas, mas a caridade consciente, construída ao longo de muito tempo da conscientização de sua necessidade para a nossa evolução, da sua necessidade na vida em sociedade e do destino de todos nós como espíritos em processo evolutivo. Essa caridade deve ser construída pela prática do bem, ainda quando ainda nos sintamos indispostos para realizá-la. Porque somente as grandes almas, muito experientes e muito desenvolvidas no bem, é que a realizam de maneira completamente espontânea e sem colocar barreiras de nenhuma ordem. Estes já atingiram uma evolução que ainda estamos muito longe, mas temos que aprender com eles. Então é muito natural que, às vezes, nós não sintamos disposição para realizar a caridade e começamos a colocar os obstáculos de ordem teórica ou mesmo prática para não fazer, para adiar, por causa de nossa preguiça crônica, que trazemos já de muito tempo e que só vai nos fazer sofrer. Então é preciso desenvolver este senso profundo da necessidade, da prática do bem, indistintamente e sem condições. Você pode pensar assim, não, mas muitas vezes não temos tempo para realizar a caridade, trabalhamos, temos compromissos familiares, trabalhamos o dia inteiro, temos o trabalho também em casa, com a família, com os filhos, com isso e com aquilo. Temos um exemplo muito próximo de nós, Chico Xavier, que não teve filhos, mas cuidou de mais de 10 irmãos, de sobrinhos, que não vivia da prática da mediunidade no sentido financeiro, absolutamente ao contrário. Todos os rendimentos financeiros que poderiam lhe vir através da venda dos livros, que ele foi o autor mais lido da América Latina durante muito tempo e que psicografou mais de 500 obras, era funcionário público, trabalhou durante 35 anos
como datilógrafo do Ministério da Agricultura, sem faltar um dia sequer. E mesmo assim, fez um trabalho de caridade muito amplo, muito vasto. Não ficou atrelado apenas à psicografia, num gabinete fechado, publicando livros. Ele vivia a caridade ao vivo, no dia a dia, visitando famílias, visitando doentes, atendendo pessoas nas sessões mediúnicas, visitando penitenciárias, fazendo a caridade de todas as maneiras, as que conhecemos que estão nas suas biografias e as que nunca vamos saber. Este é um exemplo autêntico do aproveitamento do tempo e da conscientização do valor da caridade e do conhecimento espiritual aplicado e vivido, do Evangelho de Jesus. Não é? Então, este é um exemplo que temos muito próximo de nós e que temos que lembrar no dia a dia para poder aproveitá-lo conscientemente e sem dar desculpas. Dá uma olhada nessa imagem. Um morador de rua com a sua cachorrinha. Alguém fotografou. Talvez alguém que foi levar uma ajuda, um alimento, alguém que estava passando, conversando. Mas o mais interessante é o que ele disse. A gente não sabe as circunstâncias da situação, do assunto que estavam tratando, mas olha só o que ele disse sobre a cachorrinha que estava com ele e que ele estava cuidando. Eu cuido dela porque quando Deus me emprestou ela, eu assumi um compromisso. Que maravilha! Olha a consciência deste homem que está numa situação muito difícil, por uma série de razões que não vamos discutir agora. Mas olha a consciência do dever e da responsabilidade que ele tem e que muitas vezes nós não temos em situações muito mais fáceis, que tentamos fugir, que procuramos justificar para não ter que responder e assumir aquela responsabilidade, que não adianta nada, porque pelas leis universais podemos até fugir, temos o livre-arbítrio. Mas a lei vai nos catar logo ali na frente para nos trazer de volta para uma situação igual ou diferente, talvez até mais difícil, para que a gente aprenda a ser responsável. E entender, sobretudo, que o dever, a dificuldade momentânea que passamos, mesmo que ela dure uma encarnação inteira, ela é passageira, ela nos liberta e nos faz crescer. A nossa infantilidade ainda tenta fugir. Por isso que precisamos estudar as leis espirituais, estudar como é e o que acontece no plano espiritual. Aqui também é plano espiritual. Tudo uma questão de nível e de fase. Então, quando temos uma responsabilidade nas mãos, seja ela através de um parente, através do trabalho, um amigo, uma situação, alguém que precisamos ajudar, como nós precisamos de ajuda muitas vezes, nós precisamos ter muito claro na nossa mente: aquilo não é um castigo, aquilo não é um fardo, aquilo é aprendizado e libertação. E às vezes a gente pensa assim: não, mas eu não posso assumir essa responsabilidade, eu não vou poder cumprir, eu não vou ter condições. E vamos justificando e tentando fugir. Mas existem espíritos que vêm nos ensinar, com exemplo, como este rapaz com a sua cachorrinha da rua, plenamente consciente de sua responsabilidade e disposto a cumprir com seu dever, citando Deus de maneira precisa e exata, entendendo que aquilo é uma bênção e entendendo que os dois precisam um do outro para viver, para crescer, para amar. O amor supera tudo.
Eu cuido dela, porque quando Deus me emprestou ela, eu assumi um compromisso. Veja bem, quando Deus me emprestou ela, ou seja, eu não sou o dono dela, eu estou cuidando dela, ela é de Deus, nossos filhos são de Deus. As pessoas, os amores que passam na nossa vida, têm o seu caminho. Com eles aprendemos, com eles talvez ensinamos alguma coisa. Mas o importante é não fugir da responsabilidade, porque ela sendo cumprida, o nosso dever sendo cumprido, é quando de fato vamos conseguir seguir em liberdade nas asas do amor. Você, meu amigo, que perdeu seu ente querido recentemente, pense numa coisa. A dor é natural. Você vai sentir a falta, você vai rememorar o que viveram juntos, você vai querer o abraço que já teve tantas vezes, ou aquele que deixou de dar ou receber alguma vez. Mas saia da ilusão de que tudo acabou. Nada acabou. É apenas uma etapa, como tantas que passamos ao longo da vida. Apenas uma etapa. O que morreu não foi nada além do corpo físico. Mesmo este não acabou, se transformou. As células, as moléculas, os átomos estão em movimento, continuam vivos em processo de transformação contínuo como nós mesmos. Ele ou ela apenas deixou a roupa que deixou de ter utilidade, a máquina biológica que parou de funcionar. Como vai parar a nossa, de todos nós, como já parou muitas vezes, em muitas encarnações, sem que isso signifique nenhum prejuízo para o caminho de aprendizado e de evolução de nenhum de nós. Temos uma visão da espiritualidade ainda muito caricata e atrelada a ilusões religiosas, com todo respeito às religiões que tanto fazem e fizeram para a nossa evolução, para a nossa conscientização da realidade maior. Mas é preciso se desatrelar aos poucos daquilo que não serve mais e que não responde mais às indagações mais profundas da alma e da razão. O amor, o amigo, a companhia que estava com você até agora há pouco tempo e não está mais, vocês vão se encontrar novamente. Isso não é para te consolar. Isso é um fato que você vai viver, acreditando ou não, porque o tempo vai passar. Você vai para lá, nós todos vamos. Já fomos tantas vezes e não lembramos? Por que não lembramos? Isso é uma outra questão que deve ser estudada. O porquê do esquecimento das vidas passadas. Mas o fato é que o seu parente, o seu amor, o seu ente querido ou o seu amigo continua vivo. Nesse momento em que você chora, em que você pensa, ele está lá do outro lado fazendo alguma coisa, ou mesmo descansando, sendo tratado num hospital. Tem hospital do plano espiritual? Para entender tudo isso, você vai ter que estudar. Não vai ficar sentado esperando que te respondam. Nem mesmo este vídeo vai te responder. Você que vai ter que estudar. Nos livros também e principalmente. Não apenas naquilo que te falam. Você tem que pesquisar profundamente com a sua razão, com a sua mente. É isso que vai te dar as respostas, que já existem. Mas você tem que chegar lá, você tem que caminhar, você tem que subir a montanha. Então lembre-se,
de que o amor não termina nunca. Ele só cresce e só aumenta. Os erros que cometemos no caminho desse aprendizado, vamos resolver todos eles. Esquece o que você já errou, desde que você se disponha a aprender. E você estará mais depressa de novo, em plenitude, com o seu amor, que agora está do outro lado. É apenas uma questão de tempo. E enquanto você não está lá, aqui, você já pode continuar com esse intercâmbio através da oração e do pensamento, que vai unir vocês de maneira muito mais efetiva do que você imagina. Então, ame-se para amar e siga em frente, conhecendo as leis universais que valem para todos nós.